Vou falar de questão séria hoje, vamos ter uma conversa. Olá, minha audiência. Meu nome é Gil e esse é o canal Bruxa Má do Sul, sejam bem-vindos. Caso vocês não tenham percebido ainda nesse decorrer de vídeos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu acho isso detestável. Você que mora mais ao norte, mande o socorro. Que essa história de que o frio deixa as pessoas mais elegantes é tudo mentira. A pessoa que disse isso pra vocês deve estar sentada em casa agora com várias camadas de roupa que não combinam e potencialmente com rinite alérgica. Antes da gente começar, não esqueça que tem sorteio rolando, tem o link na descrição pra participar, é só preencher um formulário ali. É bem pouca coisa, nome, e-mail e uma diquinha ali do que você acha legal ver aqui, o que você tá curtindo, o que não tá curtindo. Já vi que alguém perguntou como é que é pra mim ser uma grande gostosa. É muito difícil, de fato, ainda mais quando eu tenho que estar vestida assim. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu não quero falar com vocês unicamente sobre um livro, eu quero na verdade fazer uma análise de uma coisa que eu percebi ainda quando eu era adolescente, quando eu lia livros adolescentes, principalmente de fantasia, que é um gênero que eu sempre gostei muito e continuo gostando muito agora. Coisas que eu percebi quando eu fiquei mais velha também, com uma mentalidade um pouco diferente e lendo coisas adolescentes de novo. Por que eu leio coisas adolescentes? Porque eu sou jovem. Esse vídeo era pra ser uma resenha do final da série Peças Infernais. Eu tenho a intenção de trazer pra vocês sempre que eu acabar uma série, um vídeo inteiro sobre a série. Isso vai acontecer em breve com Mistborn, que é uma série que eu tô gostando muito, mas ainda tô no terceiro livro, então vai vir provavelmente no decorrer de junho, vocês vão ter esse vídeo. E o de hoje então era pra ser sobre Peças Infernais, que eu já acabei faz um tempo, mas a questão é que eu já falei dos dois primeiros livros aqui naquele vídeo que eu fiz sobre as leituras de janeiro, porque eu li os dois durante a maratona literária de verão, então foi meio que numa tacada só. E a questão é que quando eu li o último livro, eu fiquei com a impressão de que as minhas críticas continuam as mesmas, com algumas adições. Então eu pensei em fazer agora rapidinho, no início desse vídeo, uma pequena resenha. E daí eu vou querer abordar um ponto que é o título desse vídeo, que é essa coisa do eu não sou como as outras garotas, esse tipo de personagem, que é uma coisa muito presente na literatura e no cinema. E vou usar principalmente Peças Infernais para falar disso, porque foi um livro que me decepcionou bastante nessa questão. Porque eu sinto que a Cassandra Clare, a autora, já vinha tendo um desenvolvimento nessa questão de não tratar mais as amizades femininas da mesma forma, as personagens femininas da mesma forma, durante Cidade de Vidro, o que é o terceiro volume de Instrumentos Mortais, que é uma série que eu gosto bastante, mas que tinha esse problema também, que eu já vou explicar um pouco melhor. Mas eu achei que ela tinha tido uma evolução no último livro e acho que daí essa outra série que foi escrita depois deu uma cagada nessa evolução. Mas vamos à pequena resenha de Peças Infernais. Eu já tinha reclamado anteriormente aqui pra vocês que, em primeiro lugar, é uma fantasia que envolve robôs. Na verdade, na série eles são chamados de autômatos, mas basicamente são robôs. Tem envolvimento ali com umas coisas demoníacas, mas enfim, robôs. Eu não queria ver robôs na série de fantasia. É uma piada recorrente aqui do canal, eu acho, já que sou robofóbica. A minha outra reclamação foi na questão do quanto os personagens tremem. Se eu tivesse gostado mais dessa série, eu acho que eu pegaria esses livros na língua original pra eu analisar qual foram as palavras que a autora originalmente utilizou para todas as vezes que em português a gente tem tremer. Eu queria saber se ela realmente tem essa repetição de termos como a gente tem no português. Mas independentemente de ser ou não a mesma palavra, a questão é que os personagens estão o tempo todo tremendo. Ah, porque fulano vai falar um negócio, estremece de raiva ou de amor, ou estão sendo tremendo de medo, precisam se segurar na mesa porque estava tremendo. E eu acho que isso acontece com uma frequência grande demais, de chegar a ter mais de uma vez na mesma página. Eu achei irritante. Sem falar que não é uma coisa que aconteça na vida, né? Você não começa a tremer assim do nada, você tá brigando com uma pessoa e começa a tremer só se você ficar com muita raiva. Eu nunca estremeci com palavras de amor. Eu acho que os personagens desse livro são todos pinchers. Em geral, um símbolo de fraqueza, e que seria interessante se a autora utilizasse alguns momentos pra eu pensar, ah, esse personagem está fraco agora porque ele está tremendo. Só que como é uma coisa tão frequente, ela perde o poder. Uma palavra repetida incansavelmente tem essa tendência a perder um pouco do significado que ela tinha anteriormente. É um pouco como as mortes dos personagens de Grey's Anatomy, que do início eu me importava e ficava triste, lá pelas tantas eu tava tipo outra. Desculpe, fãs de Grey's Anatomy. Mas essas críticas eu já tinha feito no outro vídeo anteriormente. Entre outras coisas, os relacionamentos não me convenceram muito. Eu não entendi exatamente como que as pessoas se apaixonaram. Eu já tinha entendido qual que ia ser o final daquele triângulo amoroso desde o início também. Tá certo que Instrumentos Mortais eu também sabia, mas eu já comentei também que Instrumentos Mortais foi uma série de livros que me deu muita diversão, embora fosse uma coisa mais bobinha do que eu tava acostumada a ler naquela época, que eu tava lendo Dostoiévski. Foi bom justamente, acho, para dar um alívio, para poder me divertir, para ser uma leitura rápida e divertida.
E eu achei que faltou isso em Peças Infernais, eu só tava estressada lendo aquilo. Demorei tanto pra ler o último livro justamente porque eu não queria voltar pra essa história. E na questão dos personagens se apaixonarem, teve uma coisa que eu achei muito engraçada, porque um dos meninos da história se apaixonou pela personagem principal porque ela lê. Porque ela lê. Parece que ela é a única menina que lê ali na Inglaterra inteira. Daí você encontra a pessoa na Inglaterra inteira que é a única que gosta de ler, você precisa namorar ela, né? Ou seja, querida audiência, a partir de hoje declaro que somos todos namorados. Porque segundo a lógica do menino do livro, é assim que funciona. Então, eu fiquei um pouco estressada com essa paixão entre esses personagens que, pra mim, O final também achei extremamente conveniente. Assim, eu esperava que pelo menos alguém nessa história ficasse triste, ou que tivesse alguma consequência pra alguma coisa. Claro que em histórias adolescentes a gente tem uma tendência muito maior a ter um final feliz. Eu não acho isso errado. Adoro ver finais felizes, assim como eu adoro ver finais horríveis. Mas realmente, eu não posso dar spoiler aqui de qual é o final, mas eu achei o cúmulo da conveniência. Final que funciona pra todo mundo demais. Mas, novamente, como vocês perceberam, eu gosto de Instrumentos Mortais e não gostei de Peças Infernais. Algumas pessoas gostam de Peças Infernais e não gostam de Instrumentos Mortais. Tá tudo certo. Cada um com seus gostos. Eu não vejo a necessidade de eu ficar explicando isso toda vez aqui no canal, que é um canal, claro, com as minhas opiniões sobre livros e todo mundo tem a liberdade de gostar do que quiser gostar. E eu sou uma fã da autora Cassandra Clare, principalmente por causa do ritmo que ela dá para as histórias. Eu acho que ela tem um ritmo bastante acelerado, ela tem muita destreza nas cenas de ação e ela tem um bom jeito de me fazer me apaixonar pelos personagens. Foi o que aconteceu em Instrumentos Mortais. Eu comecei a me divertir com os personagens, a gostar bastante deles, a querer acompanhar a história deles, a me importar realmente com o que ia acontecer com eles. Ela também faz ótimos diálogos, cheios de comédia. Então é uma autora que tem bastante qualidades. Eu não tô criticando o trabalho da autora em sua totalidade. Eu tô criticando Peças Infernais, mas eu nem cheguei no ponto principal ainda, que é o título desse vídeo, Not Like Other Girls. Eu não sou como as outras garotas. É um tipo de personagem clássica de literatura adolescente, como eu falei antes, tá em outros lugares também, mas eu acho mais problemático na literatura adolescente ou em filmes adolescentes, porque a questão que eu acredito é que na literatura adulta, o escritor não tem responsabilidade de ensinar alguma coisa pro leitor. Ele pode estar ali dizendo o que ele sente que ele precisa dizer, mostrando uma coisa que ele precisa mostrar, ou só contando uma história. Se o Carlos Alberto, de 40 anos, está lendo esse livro, Carlos Alberto, de 40 anos, é responsável por suas próprias ações nesse ponto da vida. Adulto pode ser bastante impressionável? Pode, mas aí realmente o problema é seu. Agora, com adolescente e criança, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior em como a gente vai abordar certas coisas, porque isso vai ficar muito na cabeça das pessoas enquanto elas estão crescendo. Eu posso dizer isso por experiência própria nessa questão de eu não sou como as outras garotas. Porque eu cresci agindo de uma forma na adolescência que era muito tentando ser o contrário da feminilidade. E eu sei que isso acontece com muitas meninas. Que você cresce e você tá usando cor de rosa e sainhas, gostando de brincar de boneca, e chega um ponto da sua vida em que tudo ao seu redor começa a te mostrar que aquilo é uma coisa ruim. Claro, existem problemáticas de gênero, você não deve ser obrigada a sempre estar de rosa, sempre estar de saia, a ser delicada. Você pode ser como você quiser. Mas o que acontece em muitos casos, e foi o que aconteceu comigo, e eu sei que aconteceu com várias das minhas amigas, é que eu comecei a achar que eu não podia usar rosa, eu não podia usar saia, eu não podia gostar de maquiagem, porque o mundo ao meu redor estava me ensinando que essas coisas eram fúteis. E a gente faz muito isso, a gente age como se os interesses mais ligados ao feminino, ao universo feminino de maneira geral, fossem coisas fúteis em comparação ao universo masculino. Se você parar pra pensar, assistir uma série como Bridgerton, de romance, assistir comédias românticas como Para Todos os Garotos que Já Amei, são todos entretenimentos. Você não tá assistindo um documentário que vai te ensinar, super ensinar alguma coisa. Eu vou dizer super ensinar porque ensinar a gente tira ensinamento de tudo, de alguma forma. Mas você não tá assistindo documentário, você não tá assistindo noticiário, você não tá lendo um livro teórico, você está assistindo a sua sériezinha, o seu filminho, só que você vai ser julgado por assistir essas coisas, ao passo em que se você gosta de super-heróis da Marvel, as pessoas têm uma visão muito diferente disso. Se você é uma menina que gosta de super-heróis da Marvel, ou da DC, ou de Star Wars, você é muito aprovada pelos homens, como sendo um deles, como sendo uma garota diferente das outras garotas, como sendo uma garota legal. Ao contrário das meninas tradicionais que gostam das coisas femininas. E comecei a falar disso por Peças Infernais justamente porque Tessa é uma dessas personagens femininas. Assim como Clary e Jill, os Instrumentos Mortais. Elas são duas meninas primeiramente brancas. Se eu me lembro bem de todas as séries de fantasia que eu li na adolescência, todas as personagens principais eram brancas. E quase todas tinham o cabelo bastante escuro e liso, o que resultou em, quando eu imaginava as minhas próprias histórias na minha cabeça, a personagem principal ser sempre muito branca e com o cabelo
escuro e liso. Eu falo muito branca porque, em geral, elas têm uma aparência assim de morta. E meninas negras não existem nessas histórias. Pelo menos enquanto eu estava crescendo, eu não tive acesso a esse tipo de representatividade. Além dessa característica física da maioria das personagens, elas em geral não são nem gordas nem magras, elas não têm nenhum interesse muito específico, a menos que esse interesse específico seja leitura ou Tessa. No caso da Clary, deu uma variada, ela gosta muito de desenho, foi uma coisa que eu achei interessante na personagem. E o ponto mais importante pra mim é que elas são sempre depreciativas com meninas que são mais femininas. Em geral, esse tipo de história tem uma outra personagem que é meio que o oposto delas, é uma menina que é curvilínea, é uma menina que tem seios grandes, é uma menina que tem lindos cabelos sedosos, que sabe usar maquiagem, que os meninos gostam dela porque ela é muito feminina, é uma menina que sabe sobre roupas, é uma menina que fofoca, enquanto a personagem principal do livro está ali com seus cabelos feios, vestindo uma camiseta de banda de heavy metal, lendo HQ, jogando videogame. Se vocês pensarem agora nas personagens que vocês cresceram vendo, talvez vocês pensem em várias dessas coisas agora. E a parte mais problemática pra mim é justamente isso de ter esse contraste das coisas que essa outra menina faz sempre como sendo erradas, como se essa personagem que faz coisas teoricamente mais masculinas fosse a personagem correta, como se ela fosse melhor de alguma forma. E elas ficam tendo esses embates, sempre como a menina mais feminina, como a errada da história. Em alguns casos elas até são meio que amigas, é o caso de Instrumentos Mortais, em que a Isabelle, que é a menina que faz esse contraponto com a Clary vive invejando ela, enquanto se olha para o espelho pensando que ela é feia, que ela é insegura, e eu detesto isso. Eu sei que ela pode estar espelhando muitas das coisas que as meninas adolescentes vão querer ver, vão querer se identificar com uma personagem que é mais insegura, que tem dúvidas quanto à sua aparência, mas a problemática que eu trago disso é que parece que a menina que é segura de si, que é autoconfiante, é a menina que tá errada. Não deveria ser assim, a gente deveria gostar de estar confiantes. Seja usando um vestido ou uma camiseta de heavy metal, a gente deveria querer confiança. No caso de Peças Infernais, a Tessa é vista várias vezes na frente de um espelho, pensando no quanto ela não é bonita o suficiente. Todas as vezes que eu tava lendo, eu revirei os meus olhos. Acho que eu talvez não tenha mais idade pra esse tipo de coisa. Mas se você tá aí, você é um adolescente, também me conte o que você acha sobre isso. E a pessoa que faz o contraponto nesse caso é a Jessamine, que no caso de Peças Infernais não é amiga da Tessa, é uma personagem que eu achei bastante esquecida no rolê. Ela é usada por uma certa coisa na história, ela tem um papel um pouco vilanesco, mas ao mesmo tempo mais ou menos amiga da gurizada. E ela é basicamente a personagem fútil que gosta muito de vestidos e de riquezas e de amor, e a Tessa acha tudo muito ridículo. E você não tem como não achar ela meio ridícula porque ela tá numa posição de ser retratada dessa forma. Ela não é a amiga da personagem principal, logo a gente vai ter um afastamento dela. A gente vai ver isso trabalhado de outras formas em outros livros também. Eu gostava muito de House of Night quando eu era adolescente. É uma série que eu não terminei porque ela é super longa e lá pelas tantas eu me estressei bastante com algumas outras coisas. Mas ali a gente tem a personagem principal, a Zoe, que é uma menina típica. Essa eu não tenho certeza se é totalmente branca. Eu tenho a impressão de que ela tem uma descendência indígena nativa americana, mas eu não tenho certeza, porque é muito tempo que eu li já. É uma série de vampiros, tem uma escola de vampiros, na época tava super em alta. E a gente tem o contraponto com a Afrodite, a menina popular bonita, que tá com o menino que a Zoe vai começar a gostar. A gente também vai ver uma coisa semelhante no Grishaverso, que se você tá assistindo a série Sombra e Ossos, talvez você tenha uma pequena noção nisso, mas eu acho que eles mexeram um pouco na personagem da Gênia, que é pra ser o contraponto da Lina em alguns momentos. Gênia é muito bonita, Gênia se importa com a aparência, Gênia inclusive tem um poder que mexe com a aparência das pessoas. E no início a gente tem bastante esse posicionamento da Lina, que é a personagem principal, de estranheza com a Gênia, de não gostar das coisas que a Gênia tá fazendo, de achar ela um pouco fútil. Mas depois a amizade entre elas cresce e a Lina vê que ela tava pensando errado a respeito. E eu achei muito legal essa amizade das duas, foi uma boa resolução, porque eu não acho que a personagem nunca possa demonstrar que ela tem inseguranças quanto ao seu eu feminino. Ela pode, porque a gente demonstra. Eu mesma acabei de falar que a minha adolescência eu não queria parecer feminina. Mas eu acho que justamente a gente pode ter momentos em que a personagem supera isso. É uma coisa que eu vou falar também em Mistborn, porque em Mistborn a gente tem a personagem adolescente, a Vin, e Vin cresceu como uma ladra, só ela e o irmão dela vivendo nas ruas e em gangues, que são majoritariamente masculinas, então para se proteger ela sempre preferiu parecer um menino. Ela entra numa situação em que ela precisa começar a utilizar vestidos, a deixar o cabelo crescer, a usar joias. E ela tem uma relação um pouco conturbada com isso, porque ao mesmo tempo que ela começa a gostar disso, ela se sente errada por estar gostando. Então foi uma personagem que eu me identifiquei bastante, e eu achei uma maneira muito interessante de trazer esse tema. Dentro de Sombra e Ossos, como eu tava falando antes,
Também tem a questão da Lina com a Zoya, porque Zoya é uma personagem que não rola mais uma amizade aqui, diferente de com a Gênia. Elas têm esse embate desde o início, por causa do Malik, que é o boyzinho de Sombrenhossos. E, novamente, Zoe é aquela menina bonita, popular, poderosa. Parece que elas não podem se gostar por causa disso e porque as coisas têm que girar sempre em torno de um macho. Vou falar de mais personagens. Bella, sua... É sua? Não tenho certeza agora. De Crepúsculo. Crepúsculo foi uma série que eu li inteira, tirando o livro novo, Sol da Meia-Noite, não tive oportunidade de ler ainda. E a gente tem ali uma menina muito branca, de cabelo escuro, ela não gosta de nada muito em específico, com exceção do Morro dos Ventos Uivantes, que é o livro favorito dela e foi só por isso que eu li. É uma personagem que a gente vê várias vezes durante a leitura dos 4 livros, depreciando um pouco a personagem da Jessica, que é uma amiga que ela faz logo que ela chega ali na escola. É uma menina muito mais animada, muito mais divertida. Ela fala muito, ela é mais feminina. E claro, você não precisa gostar de todo mundo, ela poderia não gostar da Jessica, mas novamente a gente vê esse contraponto de que Bella é a menina quietinha, ela se veste de formas mais discretas. A piada de que Bella não tem personalidade é uma piada comum, né? Todo mundo conhece. E em todos esses casos, a gente tem sempre a narrativa girando muito em torno de romance, várias vezes tendo triângulos amorosos. É o caso de Crepúsculo, com o Edward Jacob, é o caso de Sombreossos, ali entre, mais ou menos o caso de Sombreossos, entre o Malik e o... Qual é o nome do cara, gente? Na série é General Kirigan e no livro é Darkling, isso. Em Instrumentos Mortais a gente tem o Jace e o Simon. Em Peças Infernais a gente tem o Will e o outro menino que não é o Will. Em Peças Infernais a gente tem o Will e o Jim. E trazendo aqui um exemplo em que não tem muito um contraponto, eu vou trazer Katniss Everdeen com Peeta e Gale. Porque em Katniss Everdeen a gente não tem tanto essa coisa do ela estar girando em volta dos caras, é mais os caras girando em torno dela. Ela não tem tanto essa personalidade romântica, o que, no entanto, demonstra de novo aquela coisa da aversão ao romantismo. Ela é uma menina que representa muito o que na fantasia a gente vê sempre como uma mulher forte. A mulher forte da fantasia é sempre uma mulher que cai na porradaria, que sabe usar arco e flecha, que tá sempre lutando, que é uma coisa que eu acho um pouco chato, porque é muito legal a gente ter essas personagens, eu gosto delas, mas eu também gosto de ver outras formas de poder, como a mulher do livro não precisa necessariamente ser pessoa fodona e que tem atributos tradicionalmente masculinos para ser a pessoa fodona do livro. Não sei se vocês entenderam. O meu questionamento é por que a gente tem tantas mulheres em literatura, em cinema. Vocês devem pensar vários exemplos de mulheres fodonas que têm atributos tradicionalmente masculinos. Por que a gente não pode ter uma mulher fodona que tenha atributos tradicionalmente femininos? E aí é um caso que eu acho as Crônicas de Gelo e Fogo, aí já entrando em literatura adulta, muito interessante, porque a gente tem, ao mesmo tempo, Arya, que é uma pessoa que sai na pancadaria, a gente tem Brienne. Nenhuma das duas costuma demonstrar atributos muito femininos, elas não gostam de usar vestidos, ou pelo menos não aparecem muito usando. A gente não vê elas muito envolvidas em questões românticas, mas ao mesmo tempo a gente tem Daenerys, que é uma personagem muito mais feminina. A gente tem Sansa, a gente tem Cersei. Você gostando ou não das personagens, elas têm uma certa forma de poder, elas têm uma imponência. E eu acho que eu gostaria de ver esse tipo de coisa também representada na literatura adolescente. Aí vocês vão me perguntar, mas a Katniss é uma dessas personagens não sou como as outras garotas só por causa disso? E aí eu vou ter que lembrar vocês de um momento, que eu acredito que seja no primeiro livro, em que ela tá falando sobre a amizade dela com uma menina chamada Madge, em que ela diz: outras garotas da nossa idade. Nós as ouvimos falar sobre garotos, outras garotas ou roupas. Madge e eu não fofocamos, e roupas me entediam. Te edifica a fofoca? Ou seja, esse é um exemplo claro de depreciação das outras meninas, das que fofocam, das que gostam de falar de meninos, das que têm interesses românticos. Em geral, essas meninas andam sempre com meninos, é o caso da Clary andando com o Simon, é o caso da Lina basicamente só andando com o Malik. Basicamente não pode ter amizade entre mulheres. E eu acho que esse vídeo sou eu basicamente tentando dizer, por favor, escritores de literatura adolescente, tragam personagens com quem as adolescentes possam se identificar e também transcender essa coisa de não poder mostrar que é uma mulher, de ter que se parecer com um homem para ser considerada uma personagem foda, de que ter que estar sempre envolvida num relacionamento ou de ter que depreciar completamente relacionamentos. Me traga alguma coisa diferente de ter uma menina que gosta de camisa de rock e de uma menina que gosta de vestido e elas não se gostarem. Nenhuma delas tá errada. É isso, estou indignada. Melhore literatura adolescente, melhore. Não citei várias aqui, mas vocês entenderam a ideia a partir de algumas principais que eu li durante a adolescência. Eu também li Fallen, eu li Os Imortais, acho que era o nome.
Eu li A Mediadora, eu adorava A Mediadora. Esse foi o vídeo de hoje, gente, foi um formato um pouco diferente. Eu pretendo trazer outras discussões, assim, mais longas e mais relevantes, eu acho. Me sigam nas redes sociais, deixem seus comentários, porque esse foi um vídeo longo. Por favor, interajam e até a próxima.